no programa Falando Geral. A Hora da Verdade com Gabriela Nácia. Zé Carlos, muito obrigada pela oportunidade. Bem, a abertura do quadro A Hora da Verdade é com o apóstolo muito especial, uma pessoa completamente voltada para questões da fé, que tem inúmeros testemunhos de vitória, de graças alcançadas e que tem muito para nos ensinar sobre a Bíblia e sobre tudo que Jesus fez por nós. Hoje nós vamos conversar com o apóstolo Marcelo Spadaroto, que é líder da Igreja Vinho Novo, que é uma igreja que conta com 4 congregações e está dividida em alguns lugares do Rio de Janeiro, com sede em Niterói, Zona Sul. Apóstolo Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu me sinto muito honrada de fazer a estreia do programa com a sua participação. Tenha liberdade, conte conosco sempre e que esse dia seja o primeiro de muitos dias para que todos os ouvintes do programa do José Carlos Rocha possam contar com o seu conhecimento, com a sua direção, com o seu aconselhamento e com tudo mais que você tem a dizer para a população do Rio de Janeiro. Bem, eu vou abrir o programa de hoje com a primeira pergunta que eu gostaria que o senhor nos respondesse. A fé supera os vereditos da ciência? Isto é, quando o médico diz que não tem jeito, o senhor crê que para Cristo tem solução? É um prazer assim, falar com todos vocês e falar um pouco, do que é a fé. A fé é a certeza das coisas, dos fatos que não se veem. Como é que nós vemos isso como pessoas que creem? Nós cremos que a fé é algo que age no impossível. A fé é algo que age naquilo que nós não temos o controle. Nós, os humanos, temos o controle muitas vezes das coisas naturais. A ciência consegue entender as coisas naturais, mas as coisas sobrenaturais só Deus pode explicar e só Deus pode nos dar a direção e o entendimento de tudo isso. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, num episódio bíblico, que tinha uma filha que estava muito doente. Ele estava ali conversando com Jesus, dialogando, certamente pedindo ajuda a ele de uma cura. E chega alguém de repente diz para ele assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E Jesus prontamente diz para ele: olha, não temas, crê tão somente. Então, quando Jesus diz para aquele homem não temer o que o natural estava fazendo, ele responde que o sobrenatural ia agir. Então Jesus, Deus, ele está no nível sobrenatural, ele age em um nível que nós não entendemos naturalmente falando. Então o que acontece? A Bíblia diz que quando ele falou: Jairo, não temas, ele foi de encontro àquela situação daquela menina que já estava morta, que naturalmente acontece, Ele chega ali, ele manda que aquela menina se levante e ressuscita aquela menina. Então o sobrenatural, ele não se explica. Por isso que a fé, ela é acima do natural. Ela pode agir nas circunstâncias que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Então ela está acima, mesmo que a ciência dê o veredito, mesmo que o natural dê o veredito, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, irmãos, quando nós cremos em Deus, você que está aí nos ouvindo, quando você crê em Deus, ele pode agir. Ele é ilimitado, ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós falamos de um Criador, nós falamos de alguém que sabe como criou, de alguém que sabe como cuidar, de alguém que sabe como fazer. Então precisamos crer profundamente que o natural, ele se submete ao sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis. Então não importa que o natural tenha dado o veredito. Se nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. Então a fé é para quem crê. Tudo é possível que crê. Agora, se alguém não crê, se alguém duvida, se alguém se limita ao natural das coisas, é o direito que ela tem. Mas existem aqueles que vão além, que creem no sobrenatural. Apóstolo Marcelo, agora eu queria que o senhor contasse uma coisa que me deixou muito impressionada quando eu soube, e eu tenho certeza que vai deixar o ouvinte muito impressionado também, que é a sua superação pela fé, num testemunho de vida pessoal, as graças que o senhor alcançou na sua vida emocional, na sua vida sentimental,
superando problemas de ansiedade, superando problemas graves de depressão e tudo isso que o Senhor venceu. Isso que eu quero mostrar para os nossos ouvintes, que agora que o Senhor possa nos contar. Eu queria passar para vocês um pouco sobre a minha superação, né? Eu fui uma pessoa muito deprimida, muito complicada, e eu várias vezes me tratei com psicólogo, psiquiatra, fiz a minha parte, que é o que todo mundo deve fazer, mas eu cheguei a um ponto que essas atitudes, né, essas coisas que eu fazia não resolveram a minha situação. Fiz a minha parte, procurei ajuda, mas o que acontecia comigo? O meu problema era espiritual, era dentro de mim. E coisas espirituais só o Espírito Santo de Deus pode resolver. O médico, ele resolve o quê? Corpo físico, ele ajuda em muitas áreas, é importantíssimo, mas existem coisas na nossa vida que é espiritual. E Deus é espírito, então quando eu me submeto aos cuidados dele, quando eu submeto a minha vida espiritual a ele, ele começa a tratar das incertezas, das inseguranças, ele começa a mudar. Então eu fui muito tratado. Quando eu cheguei a buscar ajuda na minha vida espiritual, eu estava com vontade de suicídio, eu tinha depressão, eu tinha problemas até de urina solta, eu não conseguia me controlar de tão nervoso que eu era, tão ansioso. E só a palavra de Deus que foi me dando paz. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quando a palavra foi entrando diante de mim, ela foi respondendo aos meus anseios. Só a palavra de Deus pode responder aos anseios de uma vida espiritual. O homem, o médico, a medicina pode ajudar bastante, ajuda, com certeza. Aconselho até você que procure ajuda, mas quando o problema é espiritual, a gente precisa de ajuda do Senhor. Por isso Jesus morreu na cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E a vida em abundância é a vida em que a palavra de Deus me renova, me transforma, me fortalece. É a palavra de Deus que nos dá paz. Por isso que ele disse, olha, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Muitos não têm encontrado paz naquilo que faz, nas suas atitudes, mas em Deus nós encontramos paz. Jesus, assim que ele ressuscitou, ele disse, olha, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então eu encontrei paz para os meus anseios, para a minha vida espiritual, para o meu emocional completamente descontrolado, quando a palavra de Deus começou a me responder. A palavra de Deus, ela pode responder aos anseios da alma. Aquilo que o homem não pode, aquilo que a medicina não pode, Deus pode responder. Tanto que hoje eu sou uma pessoa transformada, tenho paz, tenho falhas, erros como todo mundo, mas tenho a paz de Deus que excede a todo entendimento. Então o que me trouxe mudança na minha vida espiritual, que tratou da emocional e das demais áreas, foi o tratamento pela palavra de Deus. Amém? Apóstolo Marcelo, agora uma boa notícia. Na verdade, é algo que tem acontecido pouco a pouco e que nós já podemos ver, notar no cenário da saúde. São pesquisas científicas na área da fé, onde fica comprovado o êxito e as surpresas alcançadas pelos fiéis em detrimento de pesquisas científicas já não tão atualizadas e que só configuram a questão do homem natural, não configura a questão do espírito, a dimensão do espírito. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, levando em consideração que a cadeira de Medicina e Espiritualidade da UF, Universidade Federal Fluminense, está formando uma geração de médicos com a visão dos amplos sucessos na espiritualidade dentro do campo da ciência. O senhor acha que daqui a 5 anos o cenário da medicina estará mais favorável aos fiéis? Eu creio que a ciência, daqui a uns anos, ela vai estar bem mais favorável, sim, à questão da fé, à questão da espiritualidade. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa estar com boa autoestima, ele precisa estar fortalecido, ele precisa estar com a visão aberta. E quantas vezes os problemas, as situações, as dificuldades espirituais, emocionais, enfim, em todos os setores que nós vivemos, nós passamos por situações difíceis que nos levam à depressão, que nos levam ao desespero, que nos levam ao medo. E a palavra de Deus, ela preenche esses vazios, ela traz respostas. Se nós olharmos na Bíblia toda, ela vai mostrar em N casos em que Deus trouxe cura, em que Deus trouxe resposta, em que Deus trouxe provisão, que é justamente essas coisas que nos trazem certos apertos. Uma pessoa com dificuldades financeiras, uma pessoa com problema de doença, uma pessoa com problema com o filho. Isso acarreta uma série de coisas que levam a pessoa a viver emocionalmente destruída, a viver emocionalmente desesperançada. Então ela precisa de se apegar à fé.
E quando nós se apegamos à fé pela palavra de Deus, nós temos força, porque a palavra nos renova. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E nós precisamos invocar a Deus pela palavra, pedindo a Deus que nos renove, pedindo a Deus que nos dê força, pedindo a Deus que tire aquilo que está atrapalhando a nossa vida, porque muitas vezes nós tomamos medicamentos, várias coisas, não sou contra isso, sou completamente a favor, mas isso não muda muitas coisas dentro de nós. Que o problema está lá dentro das emoções, lá dentro do nosso sentimento, da nossa alma, que precisa ser respondido pela palavra. Então, quantas vezes a Bíblia até fala que uma mulher foi pega em flagrante adultério, pegaram em pedras para tirar, e aquela mulher, quando chega diante de Jesus, ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Você vê, Jesus não respondeu com pedra, Jesus respondeu com uma palavra que trouxe mudança na vida dela. E aquela mulher, a partir daquele dia, daquela palavra que ela recebeu, ela sentiu uma chance para a vida dela, uma mudança, uma transformação, e a partir dali ela teve paz. Por quê? Porque Jesus não respondeu com pedra. Todo mundo tinha pedra para tirar. Era a coisa mais fácil a ser feita naquele momento da acusação. Mas Jesus traz, dá uma oportunidade àquela mulher de ser transformada. E aquilo trouxe para ela uma luz, trouxe uma chance. Então eu creio que a ciência, que a própria a ciência, ela vai abrir a porta para a espiritualidade, para que as pessoas creiam, para que as pessoas confiem e esperem em Deus e tenham uma autoestima abençoada, porque isso fortalece. Porque que adianta dar o remédio, mas se eu não estou conseguindo me apegar à fé em Deus? O remédio ajuda, com certeza, mas a fé fortalece e me faz crer naquilo que eu estou fazendo. Que você possa crer nessa tarde. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao apóstolo Marcelo a participação dele. Quero que ele tenha certeza que saímos muito mais enriquecidos. Eu espero que isso contribua de uma maneira muito positiva para o seu ouvinte, porque realmente tudo que nós podemos alcançar pela fé vale a pena esperar em Deus, vale a pena buscar de Deus, porque é a vitória certa do nome de Jesus. Quero deixar um abraço a todos, quero dizer a vocês, estamos juntos e até muito breve. Deus os abençoe. Alô, Baixada, fiquem com Deus. No programa Falando Geral, a Hora da Verdade com Gabriela Nasser.